Está aqui comigo no estúdio Flávia Spínola, que é médica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Lu. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui para poder falar desse assunto, né, tão importante para o idoso. Quando a gente fala em envelhecer, né, doutora, todo mundo envelhece e todo mundo quer envelhecer de uma forma saudável. O que seria, então, envelhecer de forma saudável? Então, envelhecer de forma saudável não é envelhecer por muito tempo, né? Viver por mais tempo. Na verdade, a gente precisa envelhecer com qualidade de vida, né? Manter autonomia, funcionalidade, manter o bem-estar físico, emocional, né? São muitos desafios, né, doutora? Porque, assim, quando a gente pensa em estar bem na velhice, nem sempre o corpo, ele tá bem, ele ajuda, né? Isso. É verdade. Os idosos, eles, com o passar do tempo, eles vão adquirindo algumas limitações, né? Limitação de locomoção, problema de vista, problema de audição, além das comorbidades que vão aparecendo, né? Diabetes, pressão alta, problema nos ossos como reumatismo, né? Hipotireoidismo, hiper. Então, assim, são múltiplas comorbidades e que vão levando nessas alterações no idoso e levando também a um uso de medicamento aí maior. Daqui a pouco a gente vai falar da questão do uso de medicamentos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação a quedas, porque eu acredito que é um dos principais fatores que deixam os idosos sem poder caminhar, né? Sim, sim, né? A queda, ela tá ligado a múltiplos fatores, na verdade, que podem ser solucionados, né, no dia a dia, como trocar um piso, né, botar um piso antiderrapante, usar calçados mais confortáveis, né, a iluminação do ambiente, força muscular, são vários fatores que a gente pode fazer durante o dia a dia do idoso para poder evitar a queda, né? Inclusive, como a gente vai falar da polifarmácia, né, o uso de muitas medicações também está relacionado a essas quedas. Doutora, prevenção. Lá na idade infantil, lá de pequenininho, a gente consegue prevenir para chegar nessa idade, na velhice, bem, sem ter muitos problemas com quedas? Com certeza. Eu diria que é fundamental, eu acho que de início, a atividade física, né? Ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Procurar um médico regularmente, né? Tá sempre ali acompanhando com o cuidado médico é essencial para poder prevenir, né? Tanto as comorbidades no idoso, né? Na fase mais avançada, quanto prevenir também as quedas. Na idade mais avançada, pode fazer atividade física? Porque a gente fala assim, não, vamos faz desde cedinho. E quando a pessoa é bem velhinha, ela tem que fazer? A gente orienta, né? A gente sempre está orientando por caminhadas, né? Atividades mais leves, mas a Tá se gente... movimentando, né? Isso, porque a gente entende que a gente fazendo atividade física, a gente consegue fortalecer o músculo desses idosos, então eles conseguem ter mais autonomia, né? Eles conseguem andar melhor, ter mais confiança para andar e diminui muito, né, a perda de funcionalidade deles. Agora, eu queria que você falasse sobre a polifarmácia. O que é e quais os riscos disso? Então, a polifarmácia, como o próprio nome diz, é o uso de muitas medicações. Geralmente, de 5 ou mais medicações a gente já considera como uma polifarmácia. E qual o risco, né, que a gente enfrenta diante dessas múltiplas medicações? As interações medicamentosas, né, e os efeitos colaterais, que tá como sonolência, tontura, desequilíbrio, né, que aumenta o risco de queda nesses idosos, e a interação entre si das medicações que acabam piorando as doenças de base e às vezes acaba até fazendo com que esse idoso tenha novas doenças devido ao uso de múltiplas medicações. Doutora, e o que fazer nesses casos? Porque, assim, às vezes você tem um idoso que de fato precisa de várias necessidades, de vários medicamentos, mas existe um tratamento específico para tratar tudo? Como é que é feita essa questão? Existe, né? A gente, na verdade, na parte da geriatria, a gente tenta fazer muita desprescrição desnecessária, né?
A gente pega muito idoso com uma polifarmácia, com medicações até com a mesma classe, né, só que com nome diferente, então precisa ter esse olhar, esse cuidado. Então, assim, a gente orienta que esses idosos, eles têm um acompanhamento com o médico assistente regular para sempre estar revisando as suas medicações, para poder evitar, né? Porque acaba que muitas das vezes vão em vários médicos diferentes, então cada um da sua área começa a prescrever, então quando você vai ver, tem medicações, assim, potencialmente inadequadas que se interagem entre si. O ideal seria, então, um médico especialista, um geriatra, no caso? Isso, eu acho assim que o idoso ele precisa ter um acompanhamento, né, com o geriatra para ter aquele olhar mesmo de cuidado do idoso, né, de fazer com que esse idoso tenha mais longevidade, com qualidade de vida, como eu falei no início, né, de ter independência. Que a gente procura é que ele tenha mais independência por mais tempo possível, né? Mas claro que precisa ser multiprofissional. A gente precisa de uma ajuda de um cardio, a gente às vezes precisa da ajuda de um nefro, mas o paciente idoso, ele precisa, sim, de um acompanhamento com o médico geriatra. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, Eula.